passador está aqui, ó. É esse que eu na frente. Senadores Alci Lucas, muito obrigado pelo convite de estarmos aqui nessa audiência pública. A minha enorme gratidão, eu falo em nome da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, que tem hoje em todo o Brasil mais de 8% de pessoas com deficiência espalhadas em todas as regiões brasileiras. Meu nome é Abrão Dib e antes de iniciar a minha participação, senador, eu peço permissão em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, em respeito ao Antônio José que está aqui, vou fazer a minha autodescrição. O meu nome é Abrão Dib Júnior, eu sou jornalista, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalha, cabelos escuros penteados para trás, eu visto um terno de listras e um terno cinza, uma camisa branca e uma gravata com faixas preta, branca e cinzas. Ao meu fundo, um painel onde está a logo da comissão e também demais integrantes da mesa. Quero dizer, senador, a nossa estada aqui hoje é muito importante e, coincidentemente, significa o que diz nada sobre nós sem nós. Dia 21 de setembro foi o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. E nós viemos aqui para apresentar essa luta. Nós viemos aqui para falar sobre um direito constitucional, que é o direito de ir e vir. Estou falando em nome de famílias que precisam utilizar o próprio veículo porque os governos não oferecem a acessibilidade, não oferecem o transporte para que essas pessoas possam fazer o seu tratamento, possam ir ao mercado de trabalho. Precisam ter um carro, precisam ter um veículo. E pasmem os senhores, para muitas pessoas com deficiência, é mais importante ter o veículo do que muitas das vezes uma cadeira de rodas. Porque sem o veículo ele não consegue trabalhar, ele não consegue estudar, ele não consegue se tratar. Então, o veículo, muitas das vezes, para essas famílias é mais importante do que uma cadeira de rodas. A cadeira de rodas, ele às vezes se arrasta em casa. A família que tem uma criança com tetraplegia, a família que tem uma criança com autismo, ou seja, 95% das pessoas com deficiência podem perder o direito à isenção na aquisição de veículos. A atual reforma tributária, apresentada pelo governo federal, aprovada na Câmara dos Deputados, retira o direito às isenções de todos aqueles que têm um carro e não precisa de adaptação externa. O que é isso? A família que tem uma criança autista, quem dirige o carro é o pai e a mãe. Este veículo não tem uma adaptação externa. Ele não precisa de troca de acelerador, ele não precisa de troca de pedal, ele não precisa de nenhuma adaptação externa, ele compra um carro conforme sai da concessionária. E o que a reforma tributária diz é o seguinte, que só terá direito o veículo que tiver uma adaptação externa. Estão tirando o direito à isenção da pessoa e colocando para o veículo. Isso já aconteceu no estado de São Paulo, uma lei absurda em São Paulo, a Lei Estadual 17.293, de 2020. Depois de muita luta em São Paulo, o governo de São Paulo percebeu o erro, até mesmo sendo cobrado pelo judiciário, e alterou essa regra, criou uma outra lei para desfazer essa maldade. Então, o que nós pedimos, desde o momento em que nós tivemos a primeira emenda apresentada aqui no Senado Federal, foi para que o direito que hoje existe, que não é direito, é uma concessão, seja mantido. De que não haja essa trava, de que não haja uma discriminação, pasmem os senhores, entre os amputados. O amputado de perna direita precisa de uma adaptação externa. Ele precisa, o acelerador e o freio precisa vir para a mão, para o volante. Ele vai ter direito à isenção. O amputado de perna esquerda, que compra um carro que sai da concessionária com câmbio automático e direção elétrica, ele não tem direito à isenção, porque o carro dele não tem nenhum tipo de adaptação externa. Quero utilizar, senadores Alci, o exemplo da senadora Mara Gabrilli. A senadora é tetraplégica. Se ela precisar comprar um carro e buscar a isenção, ela não terá direito, porque o carro dela é dirigido por alguém que não precisa de uma adaptação externa. Este é um ponto mais grave, senador, que nós temos para apresentar,
Mas nós temos também a questão, até mesmo para justificar essa necessidade de as alterações da importância do transporte público individual para as pessoas com deficiência. Nós estamos falando de uma concessão que é uma troca. O governo não investe em transporte público, daí concede essa isenção. Hoje, para estar aqui no Senado Federal, o Senado tem toda a acessibilidade possível, mas o entorno do Senado dificulta que um cadeirante venha participar de uma audiência pública como essa, porque não há investimento na acessibilidade para essas pessoas com deficiência. E aí, várias outras deficiências sofrem a mesma coisa. Nós temos, portanto, dizer que, primeiro, a Câmara dos Deputados aprovou um valor teto de isenção. Hoje, uma pessoa compra um carro de até R$200 mil com a isenção total de IPI. No ICMS, a pessoa compra um carro até R$70 mil e tem a isenção total. De R$70 a R$120 mil, ele paga o proporcional. Os estados praticamente copiam esses valores para o IPVA. O que é que a Câmara aprovou e encaminhou para o Senado? O teto de 200 vem para 70 mil e a pessoa que comprar um carro de até 150 mil vai pagar o proporcional de 70 a 150 mil. A família que precisa de um carro com um porta-malas para colocar uma cadeira de rodas não tem nenhum veículo abaixo de 70 mil no mercado. Vou novamente citar a senadora Mara Gabrilli. Ela precisa de um carro que o porta-malas abrigue a cadeira motorizada dela. Ela não acha no mercado um carro que ela tenha isenção. E o que a Câmara encaminhou para o Senado é um absurdo. Está baixando de 200, que é a isenção total do IPI, para 70 mil, que é a isenção total proposta na reforma tributária, e cria o proporcional de 70 a 150 mil reais. Outra questão em que já existe isso definido é de que a pessoa que tem uma deficiência permanente, o amputado, ele vai continuar amputado para o resto da vida. Não vai crescer a perna que ele amputou. E por que é que a pessoa com deficiência precisa comprovar, toda vez que precisa comprar um veículo, de que o laudo dele precisa ser refeito? A deficiência permanente, ela é permanente, no próprio nome diz permanente. O Antônio José, que está aqui, é deficiente visual. O ano que vem ele vai voltar a enxergar? Não, não vai voltar a enxergar. Infelizmente não, mas se ele tiver que comprar um veículo, ele vai precisar novamente apresentar um novo laudo. Por isso, o tempo de validade dos laudos, senadores, nós precisamos rever isso. E o período para que a pessoa possa trocar de veículo. Hoje é de 4 anos, hoje é de 3 anos. A reforma tributária pede para que isso seja para 4 anos. Aumenta em 1 ano a mais a questão da permanência da pessoa com deficiência, ficar com o carro e não pedir uma próxima isenção. Isso porque as fábricas oferecem um prazo de validade e o cadeirante, por exemplo, ele não se o carro dele quebrar em uma avenida de muita velocidade, como é que o cadeirante sai do carro, vai, abre o porta-malas, pega a cadeira para poder sinalizar que o carro está quebrado? Ele não consegue isso. Portanto, nós temos 9 emendas apresentadas ao PLP. São 2 emendas do senador Romário, uma do senador Flávio Arnes, do senador Alessandro Vieira, da senadora Mara Gabrilli, 3 da senadora Damares Alves e uma do senador Alan Rick. Peço a todos o apoio para que essas emendas sejam aprovadas, porque se não for aprovada, nós estaremos decretando a violência tributária com as pessoas com deficiência. Nada sobre nós sem nós. Obrigado, senador. Esse espaço é muito importante para todas as pessoas com deficiência em todo o Brasil.